Fala galerinha do YouTube, tudo bem? O assunto de hoje é um assunto polêmico, política. Vou falar de política. Vou explicar uma coisa que o brasileiro custa entender. Eu falei, comentei numa roda de amigos uns 5 dias atrás e ficaram me olhando com aquela cara do tipo, é assim mesmo, eu não sabia. Eu acho que ah, eu acho que é culpa dos professores de geografia também. Vou passar a culpa para os professores de geografia que não estão ensinando em sala de aula o beabá de economia. Tem aquela parte do livro de geografia que fala sobre PIB, inflação, né, e essas coisas. A gente, pá, os professores ultimamente, esse calibre está saindo cada vez mais torto e ficam falando, dando aula de besteira em sala de aula lá e não comentam o assunto principal de geografia, que é um assunto que abrange o livro de geografia, que é inflação. Tá na moda falar de inflação. Vamos falar de inflação. Uma aula, um vídeo bem curtinho. Como é que funciona a economia? Muito simples. O governo não pode imprimir dinheiro. Não pode. O governo, existe a Casa da Moeda, que é um órgão ligado ao governo, que é responsável, é uma instituição responsável para manter a economia. Como é que funciona a economia? O dinheiro é um valor, o dinheiro, a moeda, no caso nosso real, é um pedaço de papel que agora está ficando cada vez mais virtual, tá? Ele é um pedaço de papel que tem algum valor econômico para troca. Quem dá valor a papel são as pessoas que estão envolvidas no processo econômico, que são os cidadãos, os moradores, os habitantes do Brasilzão. O que é a inflação? A inflação é quando um governo liga a impressora e começa a imprimir dinheiro para pagar as suas contas. Seria muito fácil eu ligar lá para a Casa da Moeda e dizer eu preciso de 200 bilhões, que eu acho que é o que o Molusco está pedindo agora, né? 200 bilhões para eu gastar com a galerinha, para eu gastar com o povão aí. Auxílio não sei das quantas, para abrir o popó. E aí então ele liga lá para a Casa da Moeda e começa a imprimir dinheiro, dá os dinheiro e dá o dinheirinho para o povo gastar. A grande verdade é que a gente não pode imprimir dinheiro. Para tu imprimir, para o governo poder imprimir dinheiro, a gente tem que ter uma expansão econômica. Ou seja, a gente tem que produzir mais. Como é que o governo bota o dinheiro na economia? Muito simples. Vamos imaginar um notebook, né? Esse notebook que eu estou usando aqui. O Brasil fabricou, vou imaginar o país hipotético, fabricou 10 notebooks. E o governo, através de incentivos fiscais, enfim, a evolução da economia, abriu uma zona franca, facilitou, deu diabo a quatro, construiu estradas, portos e rodovias, ferrovias e, enfim, aumentou a infraestrutura nacional, a competitividade do Brasil aumentou. E aquela empresa que fabricava 10 notebooks, graças a esse milagre econômico, conseguiu ampliar a sua produção para 100 notebooks. E aí, esses notebooks são enviados para o mercado. O que o governo pode fazer com essa expansão econômica, que essa ampliação aumentou 10 vezes o potencial de produção de notebooks? O governo pode fazer? Ele pode, através dos bancos, criar uma linha de crédito para o povão pagar, dando lá uma carência de. Não sei carência, mas vamos imaginar que dá uma linha de crédito com juros irrisórios. Então, ou seja, o cara pode pegar lá do governo os R$ 2.000, que é o valor do notebook, no banco e parcelar em 24 vezes sem juros e pagar para o banco. O governo então cria uma linha de crédito e através dessa linha de crédito ele injeta o dinheiro na economia e o povão vai corre lá no banco, pega o dinheiro e corre para a loja e compra o notebook. Logo aqueles 100 notebooks começam a vender, vender, e a fábrica começa a produzir mais, a economia
vai para frente e vira uma maravilha, o país vira uma coisa de primeiro mundo. Vamos imaginar agora o contrário, o Brasil abre essa linha de crédito, mas as empresas continuam a fabricar só 10 notebooks. Mas o governo vai lá e cria uma linha de crédito e injeta dinheiro através dos bancos, que é o método mais simples e mais fácil de botar dinheiro dentro da economia. O governo inventa esse processo. A pessoa corre lá no banco, tem que ser o primeiro, o rápido, que sabe a notícia, né? Corre no banco, pega o dinheiro, corre para a loja e pum, aqueles 10 notebooks some das prateleiras em um dia. O que que acontece? O lojista, quando vende um, vende dois, vende três, ele já começa a falar, opa, tá saindo que nem louco. Primeira coisa que o lojista vai fazer é subir o preço. Por quê? Ó? A oferta é pouca e a demanda é alta. Tem poucos computadores na prateleira e um povão querendo comprar. O preço do notebook sobe. E é por isso que a gente precisa ter uma expansão econômica, a gente precisa trabalhar para pagar essas coisas. Não adianta eu querer comprar, 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 se a expansão econômica não existe, se as empresas não aumentam a quantidade de produção, se elas. Ah, mas aí é o imposto. Não, cara, o imposto está. E claro, o imposto está embutido nos produtos, mas não é esse o problema. O problema é quando a gente bota dinheiro no mercado e a gente não dá a contrapartida. A gente não tem a expansão econômica para que esse dinheiro, para que os produtos não subam de preço. E eu vou contar uma novidade para o brasileiro, muito burro, né? O povo brasileiro tem uma ignorância incrível, assim, coisas básicas. No meio da primeira coisa, pandemia, vamos lá. Eu sei que foi complicado. Primeira coisa que o governo mandou a gente fazer é ficar em casa. Se a gente fica em casa trabalhando remotamente, quem pôde ficar em casa, é óbvio que a produção despencou. As indústrias começaram a se olhar, o chão de fábrica lá começou a olhar, e a produção começou a cair. O cara em casa, ocioso, começou a fazer o quê? Gastar. Então subiu a demanda, todo mundo reformou a casa no meio da pandemia, correram para as lojas de material de construção, queria reformar a casa, porque ficava em casa o dia inteiro, né? Quem pôde, não sei que foi complicado para a maioria, né? Mas mesmo assim, o governo mandou ficar em casa, deixou a nossa produção manca, o Brasil já não é campeão, recorde de produção, né? Deixou a indústria manca, caiu a produção, o consumo ficou estagnado, porque queriam fechar as lojas e fecharam, né? Quando reabriu, no meio da pandemia, o Banco Central, a Casa da Moeda, inventou uma novidade, que foi a nota de R$ 200 que ninguém viu. Só quem foi pegar o auxílio no banco, no caixa rápido, que viu as notas de R$ 200, que uma nota bem, que veio bem a calhar, porque o cara ia lá pegar R$ 600 de auxílio, ele apertava os botões e vinha três pedaços de papel de 200, né? Uma nota bem sugestiva, né? Que o governo inventou no meio da pandemia. Então o governo jogou esse dinheiro todo no mercado. Depois, logo, mês depois, alguém pode pesquisar no Google aí, mas logo depois eles quiseram recolher essa moeda de volta. Eu acho que a nota de R$ 200 está sendo recolhida. O brasileiro é criativo, né? Joga lá para depois recolher a nota, né? Diminui a produção. O governo injeta um monte de dinheiro na economia, do nada, para pagar os auxílios. É óbvio que o resultado vai ser imprimir dinheiro e diminuir a produção, vai ser a alta dos preços, que é a inflação que a gente está vivendo hoje. É claro que no meio da pandemia em 2020, eu já sabia. Eu tive, na hora, inclusive, alguns tweets eu respondi para o presidente, para de imprimir dinheiro, seu idiota, né? Porque é fácil fazer rápido dinheiro imprimir. O problema é depois, a consequência. A consequência foi a inflação, que disparou. Porque essa lógica do notebook aí vale para produto de limpeza, produto de alimento, produto de limpeza, vale para tudo, tudo. A regra do jogo é bem simples, ela é o básico. Então, o que que a gente decolou a inflação, o preço da comida disparou, ele não vai mais baixar, porque uma vez que tu joga as notinhas ainda não é o real digital,
está sendo implantado, mas no momento que tu joga o papel no comércio, não tem como recolher das pessoas, né? Ainda. Quando for digital, vai ser outra conversa. Então, é óbvio que vai dar inflação. E o preço não vai cair. Dificilmente, que é Brasil, gente, não vai cair o preço. E vai se estagnar nesse valor aí. O leite não vai cair para R$ 3, não vai ser o Zé Picanha aí que vai lançar picanha no mercado e não vai cair. E brasileiro não sabe como é que funciona a inflação. E essa eu acho que foi uma das grandes. uma- o preço das coisas subir. Claro que vai subir, cara. Claro que vai subir. E o cidadão que quer assumir agora quer mais 200 bilhões, ele quer bilhões, pedindo para o Congresso. Vai dar mais inflação. Vai piorar a inflação. 2023, 2024 vai piorar, vai tocar a ficha. Cara, quer diminuir a inflação, tu tem que aumentar a produção, tem que trabalhar mais e controlar a impressão de dinheiro, diminuir o jogo, jogar menos dinheiro no mercado e nivelar para não dar uma recessão, né? Que é pior, não sei se dizem os economistas gênios, aí eu sou só um professor de geografia, mas dizem os economistas que recessão é pior. Então, melhor tu manter a economia inflacionando sempre e sempre crescendo do que uma recessão. Enfim, eu acho que eu expliquei a inflação de um jeito didático, porque só crianças assistem meus vídeos. Só crianças. Então, crianças, diz pro papai e mamãe que a coisa em casa se o cidadão que assumiu agora vai fazer o que ele pede, o que ele pretende fazer, vai piorar. Vai piorar. Não adianta dar R$ 600 numa mão pro papai e pra mamãe lá, que tem uma renda baixa. Não adianta dar 600, depois ele tira na inflação. Pergunta para um venezuelano o que é inflação. Tem venezuelano na nossa escola ali. Todas as escolas aqui na região têm venezuelano. Por que que eles vieram lá da Venezuela, quase na América Central, lá no topo, lá vieram morar para cá? O que é inflação? O que é a economia da Venezuela? O que aconteceu na Venezuela? O que o governo venezuelano fez? Pronto. Um abraço e até o próximo vídeo.